Salve rapaziada do YouTube, aqui quem tá falando é o Igor do canal Flowpado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para não perder nenhuma notificação, curta o vídeo, compartilhe. Lembrando que o link do episódio completo vai estar aqui na descrição. Pessoal, trazendo aqui para vocês alguns dos melhores momentos do papo com o Marcelo Freixo, lá no Mais Que 8 Minutos. Você, Freixo, já sofreu provavelmente uma série de ameaças, mas alguma que realmente te deu medo de tipo, olha, essa me parece que não é só um louco me mandando um telefonema aqui. Você já teve medo mesmo pela tua vida? Eu acho que medo a gente tem sempre, porque muita gente confunde, Rafinha, assim. Você tem coragem, então porque você não tem medo. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, a coragem só serve para quem tem medo, né? O cara que é corajoso sem medo, ele é só um idiota, né? É um valentão. A coragem tem que ser um instrumento para você superar o medo e não deixar isso paralisar ou acabar com a sua vida. Então, em primeiro lugar, é assim que eu olho para o medo e para a coragem, né? Coragem não é uma coisa de valente nem de herói. A coragem é apenas uma forma de você reagir a determinado medo que você sente. Por que eu fui ameaçado? Não sei se todo mundo que está assistindo a gente tem essa clareza, né? Não é porque eu estou devendo agiota, né? Não é porque eu peguei uma mochila, né? Não tem nada disso. Seria um bom motivo para uma ameaça. Deixar muito claro isso. Né? Na verdade, eu fui deputado estadual no Rio, eu presidi a CPI das milícias em 2008, né? Lá se vão alguns anos. Essa CPI, que investigou a ação das milícias, as milícias estavam num momento muito forte, em ascensão, onde muita gente defendia as milícias, e eu fiz a CPI das milícias, presidi a CPI, levou à prisão 240 milicianos. Então não foi uma CPI que terminou em pizza. Perfeito. Né? Mudou a opinião pública sobre milícia, gerou para todos os líderes de milícia foram presos no Rio de Janeiro com a CPI das milícias. Então, a partir daí, eu fui muito ameaçado e não estou reclamando, sabia que isso ia acontecer e cumpri o meu papel. Fiz outras CPIs pesadas, tráfico de armas e tráfico de munições. Enfim, eu sempre trabalhei com o tema da segurança pública nos mandatos do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro justifica eu ter entrado nesses assuntos. E isso gerou muita ameaça. Sempre foi uma situação muito grave, porque eu estou tratando de crime organizado. Estou tratando de máfia. Eles são capazes de fazer isso. Os momentos mais delicados, eu nunca recebi uma ameaça direta. Alguém me parou e falou, ou alguém ligou para mim. Mas os serviços de inteligência da polícia e do Estado sempre detectaram planos para me matar e me avisavam. Né? Então eu ando com escolta, o que é mais do que óbvio, né? Alguns fascistas de plantão do Rio tentam tirar a minha segurança, mas enfim, faz parte do jogo baixo da política do Rio de Janeiro, é uma máfia que governa o Rio. Né? Eles são capazes de fazer isso. Né? Mas enfim, então... Eu ando com carro blindado, com escolta, tenho os meus cuidados desde 2008, desde a CPI das milícias. Os momentos que eu senti mais peso foi o momento onde eles mataram a Patrícia Scioli, não sei se você vai lembrar, a juíza, que era minha amiga, né, que tinha enfrentado as milícias, ela estava sem escolta, né, e ela foi executada na porta de casa. Né? A Patrícia tinha se reunido comigo, tinha o relatório da CPI, assim, me ajudou, era uma amiga. Quando eles fuzilaram a Patrícia, evidentemente, assim, alguém que é capaz de matar uma juíza, né, e o mesmo grupo, óbvio... Não vai pensar duas vezes para matar o Freixo. Claro. Então ali se materializou, né, esse medo, ali era real. Né? Quando eles mataram a Marielle, né, que trabalhou comigo durante 10 anos, minha grande amiga, sem nenhuma razão, porque a Marielle não investigou milícia, a Marielle... enfim, não tinha a Marielle não tinha segurança porque não tinha nenhuma ameaça, não tinha nada que justificasse. Era uma vereadora muito bem votada, uma pessoa muito querida. E foi executada brutalmente. Aliás, mais de 3 anos, até agora a gente não sabe quem mandou matar, o que é muito grave. Né? Então, nesses momentos onde você vê do que esses caras são capazes, esses momentos dão um peso maior. Mas nada que me faça me arrepender ou recuar. Não tem recuo. Agora, que eu convivo com esse medo e esse medo me gera cuidado e a coragem no sentido de não me paralisar, porque o que eles querem é que eu pare, que eu desista, que eu vá embora. Né? O medo tem uma razão que eles tentam fazer você sentir. Quando legaliza a maconha? E talvez não seja uma forma que você falou, o crime organizado é o dinheiro. Talvez é inocente achar que legalizando esse dinheiro acaba... indo para a gente, para o governo, como vira imposto. Faz sentido isso ou não? Deixa eu falar sobre isso. Duas coisas que... Eu estou aproveitando para responder tudo quanto é fake news que eu passei a vida inteira recebendo.
Mas tem um vídeo meu. Freixo veio aqui com o objetivo de se defender. Não. De defender a verdade. Mas eu acho que esse tema é fundamental. Vamos lá. Primeiro, tem um vídeo meu que eu estou falando sobre a medida do STF. Por quê? Tem uma ação no STF que diz o seguinte: dependendo da quantidade de maconha que você for pego, até essa quantidade é consumo, passou dessa quantidade é tráfico. Tráfico, perfeito. Né? E eu defendo que seja aprovado isso. Então tem um vídeo meu que fala sobre isso. Aí os caras pegam dizendo que eu quero que todo mundo fume maconha. Né? Enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu e você, né, fomos pegos, né, qualquer um, branco, de classe média, for pego com maconha, a tendência é o quê? Consumidor. Se um jovem negro for pego com a mesma quantidade de maconha, vai ser traficante. Isso não pode. E qualquer um que tenha o mínimo senso de justiça vai concordar. Então, até determinada quantidade é consumo. Você responde legalmente por um consumo de uma atividade ilícita. Ponto. Passou disso é tráfico, porque não é a mesma coisa, né? Sim. Legalmente não é a mesma coisa. Sim. A punição não é a mesma, né? Então, assim, o tráfico não pode ser pela cor da pele e nem pelo seu endereço. Então, a quantidade estabelece algo que não é a quantidade de dinheiro que você tem que vai te salvar ou não vai te salvar. Sim. Eu acho isso justo. Então, primeiro esclarecimento, o que é essa medida, essa ação que está no Supremo? É para definir isso, para evitar que o juiz, né, um juiz racista, né, ou a classe social determine isso. Primeiro ponto. Né? Segundo, eu acho que a gente tem que fazer um debate muito sério, que não é um debate que possa ser esse debate vinculado à moral. E aí eu vou te contar... Carregado de moralismo, né? Perigoso isso. E eu vou te contar um negócio que é surreal, assim, que as pessoas não sabem disso, né? Eu te falei, vivi na periferia, né? Para mim, o uso da maconha, né, ou outra droga, sempre foi uma coisa muito complicada. Por quê? Porque eu vi amigos morrendo, eu vi muita violência. Então eu sempre tive medo das drogas. Medo mesmo. Né? Então eu fujo de qualquer maneira desde moleque. Eu tive um amigo de 13 anos, quando eu tinha 13 anos, que se envolveu, né, com droga e foi morto. Perto da gente. 13 anos de idade. Né? Então isso marcou a minha vida o tempo todo. Eu nunca fumei, experimentei maconha na minha vida. Por esse pânico que eu tenho desde moleque de periferia. Porque nunca foi assim, garoto do Leblon, surfista, né, que fuma e isso ajuda a ficar com a menina. Né? Na onda. Para mim, o significado sempre foi muito diferente disso. Entendi. Né? Para mim, era tapa na cara, era tiro, era medo de morrer. Então, eu sempre tive distância disso. Então, nunca fui um cara que usou, nunca experimentei distância disso. Ponto. Né? Esse debate não pode ser marcado por isso, por quem usou, por quem não usou, por quem fuma ou quem não fuma. E eu estou deixando claro, não fumo, nunca fumei, nunca experimentei na minha vida. Agora, você não está advogando em causa própria. É isso. Assim, só que a gente tem que fazer... o mundo está fazendo um debate hoje, o mundo. Estados Unidos está fazendo um debate hoje, vamos lá. Sobre as drogas, o que é mais eficaz? Eu quero que as pessoas consumam menos droga. Eu quero que... Álcool, inclusive, cigarro, porque tem as drogas legais e as drogas ilegais. Eu quero que as pessoas consumam menos drogas, seja ela qual for, remédio, né? Quem é que pode... O que a gente tem que fazer para as pessoas consumirem menos drogas? É o Estado fazer propaganda, é o Estado aumentar o preço. O uso de cigarro diminuiu no Brasil. Tem menos gente fumando. Foi por quê? Porque a gente teve propagandas eficazes, porque os impostos subiram, ficou mais caro e ponto. Nunca consegui entender como é que a pessoa olha aquele pulmão todo cagado e ainda assim fuma. Aquilo não teve efeito? Pra mim teve. Né? O cara brocha. Porra. Né? Então, assim, o cara vai mostrando ali um monte de coisas que estão no cigarro. A empresa do cigarro está gostando daquilo ali? Não. Se a empresa pudesse tirar aquilo, tirava, não tirava? Claro. Quem é que determinou que aquilo tem que estar ali? É o governo. O Estado. Estado. Né? Mas o Estado está controlando aquilo. É isso. Bebida. Né? Você não pode consumir bebida sendo menor de idade. Tudo bem que a gente sabe que isso é burlado. Sim. Mas tem lei para isso. Mas o Estado está controlando. Então acho que a gente tem que começar a fazer o debate sobre a droga, como que o Estado pode proteger mais a sociedade. Mas qual que foi a fake news? Entendeu? Qual que foi a fake news que você estava falando?
Você falou, vou me defender. Não, a fake news é que eu... fake news é de que você seria um maconheiro e estaria... É porque eu quero que as drogas sejam vendidas... Não, tem uma fake news minha que eu quero que as drogas sejam vendidas nas escolas. Porra. Aí não. Que eu quero que as drogas sejam vendidas na escola. E aí você vai ver o vídeo. O vídeo é eu falando do STF. Não tem nada a ver. Não. Só que o nego não vê o vídeo. Nem pra te dublar. Só que o nego não vê o vídeo. É surreal, porque o cara bota um vídeo meu e diz o seguinte: Freixo defende droga nas escolas. Só que o cara não vê o vídeo. Viu o Freixo defendeu. Ele não viu o vídeo. O vídeo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você, Freixo, já sofreu provavelmente uma série de ameaças, mas alguma que realmente te deu medo de tipo, olha, essa me parece que não é só um louco me mandando um telefonema aqui. Você já teve medo mesmo pela tua vida? Eu acho que medo a gente tem sempre. Porque muita gente confunde, Rafinha, assim. Você tem coragem, então porque você não tem medo. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: a coragem só serve para quem tem medo, né? O cara que é corajoso sem medo, ele é só um idiota, né? É um valentão. A coragem tem que ser um instrumento para você superar o medo e não deixar isso paralisar ou acabar com a sua vida. Então, em primeiro lugar, é assim que eu olho para o medo e para a coragem, né? Coragem não é uma coisa de valente nem de herói. A coragem é apenas uma forma de você reagir a determinado medo que você sente. Por que eu fui ameaçado? Não sei se todo mundo que está assistindo a gente tem essa clareza, né? Não é porque eu estou devendo a agiota, né? Não é porque eu peguei uma mochila, né? Não tem nada disso. Seria um bom motivo para uma ameaça. Deixar muito claro isso. Né? Na verdade, eu fui deputado estadual no Rio, eu presidi a CPI das milícias em 2008, né? Lá se vão alguns anos. Essa CPI, que investigou a ação das milícias, as milícias estavam num momento muito forte, em ascensão, onde muita gente defendia as milícias, e eu fiz a CPI das milícias, presidi a CPI, levou à prisão 240 milicianos. Então não foi uma CPI que terminou em pizza. Perfeito. Né? Mudou a opinião pública sobre milícia, gerou para todos os líderes de milícia foram presos no Rio de Janeiro com a CPI das milícias. Então, a partir daí, eu fui muito ameaçado e não estou reclamando, sabia que isso ia acontecer e cumpri o meu papel. Fiz outras CPIs pesadas, tráfico de armas e tráfico de munições. Enfim, eu sempre trabalhei com o tema da segurança pública nos mandatos do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro justifica eu ter entrado nesses assuntos. E isso gerou muita ameaça. Sempre foi uma situação muito grave, porque eu estou tratando de crime organizado. Estou tratando de máfia. Eles são capazes de fazer isso. Os momentos mais delicados, eu nunca recebi uma ameaça direta. Alguém me parou e falou, ou alguém ligou para mim. Mas os serviços de inteligência da polícia e do Estado sempre detectaram planos para me matar e me avisavam. Né? Então eu ando com escolta, o que é mais do que óbvio, né? Alguns fascistas de plantão do Rio tentam tirar a minha segurança, mas enfim, faz parte do jogo baixo da política do Rio de Janeiro, é uma máfia que governa o Rio. Né? Eles são capazes de fazer isso. Né? Mas enfim, então... Eu ando com carro blindado, com escolta, tenho os meus cuidados desde 2008, desde a CPI das milícias. Os momentos que eu senti mais peso foi o momento onde eles mataram a Patrícia Scioli, não sei se você vai lembrar, a juíza, que era minha amiga, né, que tinha enfrentado as milícias, ela estava sem escolta, né, e ela foi executada na porta de casa. Né? A Patrícia tinha se reunido comigo, tinha o relatório da CPI, assim, me ajudou, era uma amiga. Quando eles fuzilaram a Patrícia, evidentemente, assim, alguém que é capaz de matar uma juíza, né, e o mesmo grupo, óbvio... Não vai pensar duas vezes para matar o Freixo. Claro. Então ali se materializou, né, esse medo, ali era real. Né? Quando eles mataram a Marielle, né, que trabalhou comigo durante 10 anos, minha grande amiga, sem nenhuma razão, porque a Marielle não investigou milícia, a Marielle... enfim, não tinha a Marielle não tinha segurança porque não tinha nenhuma ameaça, não tinha nada que justificasse. Era uma vereadora muito bem votada, uma pessoa muito querida. E foi executada brutalmente. Aliás, mais de 3 anos, até agora a gente não sabe quem mandou matar, o que é muito grave. Né? Então, nesses momentos onde você vê do que esses caras são capazes, esses momentos dão um peso maior. Mas nada que me faça me arrepender ou recuar. Não tem recuo. Agora, que eu convivo com esse medo, e esse medo me gera cuidado e a coragem no sentido de não me paralisar, porque o que eles querem é que eu pare, que eu desista, que eu vá embora. Né? O medo tem uma razão que eles tentam fazer você sentir. Tem uma fake news minha que eu quero que as drogas sejam vendidas nas escolas. Porra! Aí não. Que eu quero que as drogas sejam vendidas nas escolas. E aí você vai ver o vídeo é eu falando do STF.
Não tem nada a ver. Ah, não. Só que o nego não vê o vídeo. Nem pra te dublar. Só que o nego não vê o vídeo. É surreal, porque o cara bota um vídeo meu e diz o seguinte: Freixo defende droga nas escolas. Só que o cara não vê o vídeo. Viu? O Freixo defendeu. E não viu o vídeo. O vídeo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Espera só até se popularizar o negócio do deepfake. Deepfake. Aí vai colocar na tua boca, vão encontrar o imitador do Freixo. Cara, isso já aconteceu comigo. Antes de deepfake. 2016, eu fui candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E eu fui pro segundo turno, eu e Crivella. Né? E eu feliz da vida. A eleição foi no domingo. Na segunda-feira, Rafinha, essa história é sensacional. Na segunda-feira, eu morava na Glória, né, no Rio, desço, e aí eu, enfim, embaixo do meu prédio tinha um botequim, eu pedi um café, tinha um ponto de táxi, que eu conhecia todos os taxistas, porque morava ali há muito tempo. Aí fui lá falar com os taxistas, os caras meio assim, aí o Zé do bar falou assim: os caras estão chateados com você. 6h30 da manhã, porque eu já estava indo pra Zona Oeste fazer campanha. Cedo demais pra alguém estar chateado Porra, com não você. É possível. Não é possível. Nem cachorro fica chateado Nem com a gente. cachorro late essa hora. Aí eu falei, não dá. Aí eu fui lá no ponto de táxi e falei assim: gente, são 6h30 da manhã. Não tô pedindo pra que ninguém diga eu te amo, mas já tá zangado comigo, não é possível. O que aconteceu? Aí os caras falaram: não, cara, você não podia ter falado o que você falou. Eu falei: que porra que eu falei 6h30 da manhã, cara? Eu não falei nada, não dei nenhuma entrevista, são malucos. Eu ganhei a eleição ontem. Fui pro segundo turno. O que eu falei? Eram 5 taxistas. Os 5 pegaram o celular, abriram o WhatsApp e tinha uma mensagem de voz encaminhada, né? Para os 5. Era a mesma. Todos receberam. Era um cara imitando a minha voz. Dizendo o seguinte: fui pro segundo turno, bem feito esses taxistas burros que votaram no Crivella, agora eu vou liberar Uber. E não era eu. 6h30 da manhã do primeiro dia do segundo turno. E aqueles taxistas, eles me conheciam. E eles acreditaram. Aí eu falei: peraí, vocês já me viram falar isso em algum momento? Aí os caras: não, a gente achou estranho. Eu falei: porra, vocês acreditaram? Se vocês que me conhecem acreditaram, pô, mas a voz é sua. Eu falei: a voz não é minha. A voz parece comigo, mas não é minha. Aí os caras, parecia mesmo? Parecia. Aí... O cara era bom, então. Era. Pô, vamos fazer esse cara imitar o Bolsonaro. Porra, é mais fácil, né? Contratar o Adnet. Pagar pro Adnet fazer uns áudios fake no WhatsApp. Eu falei, porra. Aí eu falei: mas aí é isso, entendeu? Assim, antes do deepfake. Mas essa tecnologia vai evoluir muito. Vai, porque agora eles conseguem. O que eles conseguem fazer é o seguinte: eles pegam os registros da tua voz e criam a partir da tua voz. Eu já vi. Tem uma música que saiu agora. Saiu música do Tupac. Que é feita toda com... Eles entendem os fonemas, como que ele fala, o computador lê, um cara vai lá, escreve a letra e, se bobear, bota na boca dele com a imagem e tal. Você tem um vídeo ali. Isso vai ser um inferno, gente. Meu irmão. E já vai ter agora nessa eleição. Agora, como que apesar de tudo isso, você tá lá dentro, você tá em Brasília, você consegue ver isso com muito mais clareza. Como que se criou essa nuvem aonde o Bolsonaro é o paladino anticorrupção? Ele é o honesto em meio a um bando de bandidos. Como que se cria esse marketing? Da onde nasce isso? E como o povo se deixa enganar? Por que você acha que o povo se deixa enganar? Vamos lá. Eu acho que, primeiro, que eu não condeno quem votou em Bolsonaro. Eu acho que quem votou em Bolsonaro, primeiro que não é todo mundo igual a ele. E eu acho que tem um eleitor do Bolsonaro que, na época, estava assim, indignado com a política e com razão. Né? Tava não acreditando em mais nada. Achou que o Bolsonaro representava uma mudança diferente de todos os outros. Né? Então a gente precisa olhar para o cara que votou no Bolsonaro e separar uma coisa da outra. Quem é que votou no Bolsonaro porque foi enganado por ele? Porque achou que ele representava uma mudança, que ele era diferente, né? Porque não tinha informação correta sobre o Bolsonaro. Esse é o respeito, eu acho que a gente tem que trazer com diálogo e paciência. Né? Agora, o cara que concorda hoje, né, com o Bolsonaro, que acha que não tem que tomar vacina, né, que é corrupto, enfim, é um governo marcado por corrupção. Teve corrupção na hora, propina na hora de comprar vacina. Propina na hora de... Ladrão de vacina. Vamos falar a linguagem que o povo entende? Ladrão de vacina. Né? O Bolsonaro sempre esteve envolvido em grandes esquemas de corrupção. Mesmo nos gabinetes, mesmo com gente, né, fantasma trabalhando. Agora, de 2013 para cá, surgiu uma coisa, Rafinha, que você também acompanhou muito.
Em 2013 veio uma grande crise na política, né? Uma crise de representatividade, eu não me sinto representado por isso. E essa crise era muito legítima, que gerou as manifestações. Só que 2013 para cá inaugura uma sociedade onde as pessoas se comunicam pela internet, se mobilizam pela internet. Sim. E fato é que o mundo das redes, e você conhece muito bem esse mundo, ele mudou muito a comunicação, ele mudou muito a forma de você ter opinião. Eu li um livro, sem querer ficar fazendo propaganda, mas enfim, eu li um livro que eu achei muito impressionante, e eu acho que vale a pena falar aqui, chamado Engenheiros do Caos. Não sei se você já leu esse livro, mas é um livro pequeno, fácil, é impressionante, assim, é de um italiano chamado Giuliano De Empoli. Ele não fala sobre o Brasil, ele fala sobre a extrema-direita no mundo, porque não é só no Brasil que essa coisa aconteceu. Talvez o pior da extrema-direita no mundo esteja aqui, mas em vários lugares do mundo isso aconteceu. E ele fala uma coisa que é muito importante. Ele fala o seguinte, olha, essa extrema-direita mundial é a mistura de uma cólera com algoritmo. Eu gostei dessa definição, né? Tem uma cólera. Povo raivoso, e a internet encontra essa raiva e ela alimenta esse sentimento, né? Então, porque tem uma cólera, tem um sentimento que é legítimo. E esse algoritmo se encontra com essa cólera. Se encontra. Eu não acho que foi o Bolsonaro que inventou o bolsonarismo. Eu acho que a gente sempre conviveu com o bolsonarismo e que permite o Bolsonaro existir. Eu acho que é o contrário. Não é Bolsonaro que cria uma extrema-direita brasileira e que cria um sentimento que é esse que a gente chama de bolsonarismo. O bolsonarismo sempre existiu. As pessoas que defendem tortura, sim, o racismo, o machismo. Não é novidade. Né? Não é novidade. Esse Brasil colonial que a gente não resolveu na República, né? Esse Brasil que acha que tem que ser na chibatada, no tronco, esse Brasil que ainda persiste dentro da nossa sociedade, é o bolsonarismo que encontrou em Bolsonaro uma figura que nesse momento, né, dessa crise política toda, que se justifica, apareceu. E tem uma outra frase nesse livro, que eu acho que é muito importante, que ela fala o seguinte, e aí para você é uma boa reflexão. A verdade não está mais nos fatos. A verdade é um lugar do conforto. Isso está nesse livro. Ou seja, eu vou buscar como verdadeiro o que me conforta mais. Uhum. E não necessariamente o que é ou não verdade. Então eu passo a acreditar naquilo que vai fazer o mundo ser melhor para mim. Porque o mundo está ruim, o mundo está desconfortável, o mundo está violento, o mundo está inseguro. Então eu quero acreditar numa coisa que vai fazer meu mundo ser melhor. E nesse universo repleto de informações dos diferentes lados, você encontra isso. Você encontra a verdade que você quiser. Você encontra a verdade que você quiser. E o Bolsonaro joga com isso. Então a gente precisa entender também que esse mundo das redes sociais, ele provoca muitas soluções, mas provoca desafios também. Então é isso, pessoal. Se quiser continuar vendo esse papo aí, é só ir lá no podcast do Rafinha, mais que 8 minutos. O link vai estar aí na descrição. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!